Fala pessoal, bom dia, paz, Deus abençoe vocês aí nesse dia, início de dia. Vou fazer um videozinho aqui, o pessoal gosta, sabe que eu gosto de mexer com a área de games, mas eu vou fazer um vídeo aqui para compartilhar com familiares, né? E também com amigos, né? Um pouquinho também da palavra de Deus. Eu criei um canalzinho para poder estudar a inteligência artificial, né? Ver os benefícios que tem na inteligência artificial. E claro que existe o lado contrário, né? Existem pessoas que usam realmente para coisas erradas, mas se você souber usar a tecnologia e a ciência, que é algo que é dado por Deus para o bem, né? A gente usa. Então, eu já fiz alguns vídeos anteriores, tipo debates, entendeu? Até mesmo entre IAs, né? Entre inteligências artificiais. Mas como eu estava preso nos projetinhos aqui de modelagem e jogos, eu não gravei mais. Então, mas hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente. Vou ver se eu faço um pouco rápido, só descrevendo esses dizeres aqui, no caso, que temos aqui quando nós pregamos para alguém, né? E há sempre aquela desculpa ou aquela negação em relação à palavra, né? Então eu vou pedir aqui para a guia aqui, que é a inteligência artificial, que eu dei esse nome para ela para poder me ajudar. Ela vai fazer uma leitura de Ezequiel 3, 18 e 19. Vamos ver se ela vai me ajudar aqui para a gente fazer esse vídeo legalzinho, ficar bem fluido e rápido. Gui, vamos começar, Gui? Claro. Pode me dizer o trecho ou a parte exata que você quer que eu leia e eu faço a leitura sem nenhum comentário extra. Tô pronto. Gui, lê para mim, por favor, lá Ezequiel 3, 18 e 19, como a gente combinou. Ezequiel 3, 18 e 19. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o advertires, nem falares para dissuadi-lo do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o requererei de ti. Contudo, se tu o advertires, e ele não se converter da sua perversidade, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Bom, o que eu quero dizer com essa passagem bíblica? Bom, a minha parte eu estou fazendo. Estou falando... um dia desse eu conversei com meu irmão e ele falou, poxa, por que você não fala então? Eu falei, mas eu vou falar com quem? Aí Deus tocou no meu coração, né? Não tive nem nada contra, tá, pessoal? Eu respeito muito. Eu acho que há muita extremidade em relação a algumas denominações, que tudo é, como é que eu vou dizer? Tudo é mistério, não é mistério, porque a palavra de Deus, ela em si, ela é mistério, mas ela decifra e nos explica os mistérios. Então, creio eu que foi Deus tocando no meu coração para falar em relação à palavra justamente nesse tópico. De quê? De falar para minha família, para meus familiares, como o tempo está se abreviando, como o tempo está se estreitando, vocês estão vendo as coisas acontecendo, né? Muitos vão falar, mas você vai falar sobre a volta de Cristo, você vai falar, mas ele nunca vem. Meu avô falava disso, meu pai falava disso, todos falam disso, mas ele não volta. E cadê esse Jesus que vocês estão falando que vai voltar, que nunca volta? Bom, eu creio assim, eu creio como está escrito na palavra, que vai ser no abrir e fechar de olho, tá, pessoal? Então, eu quero resumir esse comentário principalmente para os meus familiares, porque existe uma passagem bíblica, se você não tem amor aos seus próximos, aos seus familiares, aqueles que são os seus domésticos da fé, ainda mais os incrédulos. Então, essa pregação, ela é mais fazer como Paulo fazia. Paulo fez a pregação mais para os judeus daquela época, para depois levar os gentios, né?
Ele foi um apóstolo dos gentios, mas certamente ele pregou, ele falou com os seus próximos, a quem eles amavam, a quem ele amava. Então, para ele poder falar isso, ele teve que dar o exemplo, né? Então, eu vou seguir Paulo, porque ele falou que ele é seguidor de Cristo. Então, ele falou: vocês podem me seguir, podem me imitar, pois eu sou um imitador de Cristo. E eu falo assim porque eu gosto muito de alguns pregadores, mas o defeito de alguns pregadores, sei que não é o caso, mas aproveitando a deixa, é querer imitar outros pregadores que estão acima deles, ou então são aquelas famílias que têm, né, os seus pregadores prediletos, que são os cabeças lá, e os seus membros querem imitar a forma dele falar. Eu creio que se eu tiver que imitar, eu prefiro imitar a Cristo. Então, Cristo falava abertamente, creio que ele falava sem nenhum sotaque, falava normalmente. Então eu quero fazer o seguinte: a gente vai ver aqui, ó, item por item, que quando nós falamos aos familiares, nós vemos sempre essas desculpas aqui. Eu vou pedir para Gui ler para mim. Gui, lê para mim, por favor, o primeiro tópico que a gente combinou. Claro. O primeiro tópico que a gente combinou foi: todos os caminhos levam a Deus. E a resposta associada: sim, todos os caminhos levam a Deus, mas só Jesus leva a salvação. Então, pessoal, quando a gente fala com alguém, com algum irmão, né, ou algum parente, esse primeiro tópico, e se ele não acreditar na Bíblia, ele vai dizer justamente isso aí: todos os caminhos levam a Deus. Sim, todos os caminhos levam a Deus, mas só Jesus leva a salvação. Ah, mas é porque você é cristão, você está falando isso, não é? Porque, bom, se eu estou falando com você e você crê na palavra de Deus, isso está na palavra de Deus. Então, ou você acredita ou você não acredita. A gente tem que ser igual a faca tramontina, que a gente vê muito nesses cortes. Vai ser assim, essas respostas vão ser assim para dar tempo ali também. Eu quero fazer esse em menos de 14 minutos para poder colocar em alguns locais que é necessário também se ouvir essa pequena pregação. Tá bom? Quando eu converso com um parente ou algum amigo e ele diz que acredita na Bíblia, ele tem que acreditar na Bíblia. Se ele não acredita, então respeito, mas eu quero que você também seja respeitado. Então, respeito se você não acredita dessa forma, siga a sua vida, Deus te abençoe, tá bom? Mas se você acredita na Bíblia, a Bíblia diz assim. Então é assim que eu vou acreditar e vou pregar para você, irmão, primo, prima, primeiramente, e os demais aí que são amigos do YouTube, de Zap, de redes sociais. Vamos para o próximo tópico aí. Gui, lê para mim o segundo, por favor. Claro. O segundo tópico que a gente combinou foi: para ser cristão dessa forma, é melhor eu ficar no mundo. Eu demorei um pouquinho porque eu tenho que apertar ali. Essa é uma outra desculpa que a gente vê muito entre as pessoas. Para ser cristão dessa forma, é melhor eu ficar no mundo. Porque quando ele vê um pastor fazendo uma besteira, ou um irmão fazendo uma besteira, ele quer dar desculpa: meu amigo, meu irmão, meu colega, a sua salvação é individual, é você e Deus, não é o irmãozinho lá. Se você está criando motivos para não ir congregar ou não ser cristão é seguir a Cristo. Você pode ser crente, pode ser evangélico, que não é ser cristão, tá? Para quem acha que ser crente e evangélico é cristão, não é ser cristão. O cristão, ele examina a lei do Velho Testamento ao Novo Testamento, a Apocalipse. Então, resumindo, para ser cristão dessa forma, é melhor eu ficar no mundo. Então, infelizmente, meu amigo, não faça isso.
meu irmão em Cristo, ou meu amigo, não faça isso. Olha para Jesus, não olha para o pastor, não olha para mim, olha para o pastor, não olha para o pastor, não olha para ninguém. O seu foco é Jesus. Se você crê nas Escrituras, se você crê na palavra de Deus, se você crê na Bíblia. Vamos para o próximo tópico. Lê o próximo para mim, Gui. O terceiro tópico foi: por que só a sua religião te salva? Esse tópico aqui é muito importante. Por quê? Rápido. Religião, religar. Só quem religa o homem a Deus é Jesus, mais ninguém. Nenhum livro, nenhum dizer, nenhum outro tipo de religião, nenhum filósofo pode fazer nem mesmo respeitando Maria, ela pode fazer essa ponte entre o homem e Deus. A palavra religião, ela foi dita, ela foi falada, ela foi criada especificamente para Jesus e não para uma outra denominação, outra doutrina ou outro, seja o que for. A palavra religião é destinada a Cristo. Eu vejo muitos pregadores até falarem da palavra religião, uma forma estrúxula, uma forma que é como se fosse um nada. Não, ela deve ser respeitada. A palavra religião é religar com Deus, beleza? Próximo tópico. Lê o próximo para mim, Gui. O quarto tópico foi: para conhecer e falar sobre a palavra de Deus, devemos ler a Bíblia. Acrescentado: ler a Bíblia e praticá-la também. Foi exatamente o que eu falei no início. Eu vou conversar com alguém, algum familiar, algum amigo, ele tem que crer na Bíblia. Se ele não crê na Bíblia, não adianta conversar, não adianta você dar pérola aos porcos. A Bíblia diz assim, dar pérola aos porcos, não é querer ofender a pessoa, não. É dar o que é precioso para alguém que não vai fazer por onde zelar aquela palavra, entendeu? Então, se eu estou conversando com alguém e essa pessoa, ela não crê na Bíblia, respeito ela, amo ela da mesma forma, mas infelizmente ela siga o caminho dela e eu sigo o meu, sem discutir, sem nada. Você vê que às vezes as pessoas ainda discutem, não precisa discutir. Você crê na Bíblia? A Bíblia diz assim, se é assim, está escrito, você tem que seguir assim, beleza? A Bíblia é o nosso caderno, é o nosso, é a nossa referência de vida, entendeu? É o que nós temos para seguir o rumo verdadeiro e fiel que Cristo quer para nós. Vamos para o próximo tópico. Lê para mim o próximo tópico. O quinto tópico foi: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas as pessoas hoje em dia se esquecem de que Jesus deixou um novo mandamento. No Novo Testamento ele diz: amar ao próximo como eu vos amei. Focar em Jesus. Amarás ao teu próximo como eu vos amei. Jesus falou que nós temos que amar. Tem pastores que têm 10 anos, 20 anos, 30 anos de congregação e não sabem do novo mandamento que Jesus... Foi isso que eu falei lá no início com o meu irmão, que meu irmão falou. Você tem que falar com as pessoas, você tem que falar. Então, irmão, eu estou falando, entendeu? Espero que dê tempo certinho. Eu estou falando. Falta um minuto. Amarás ao teu próximo como ele nos amou, como Jesus nos amou, e não amarás ao teu próximo como a si mesmo. Porque tem pessoas que não sabem amar a si mesmo, entendeu? Então, amar o próximo como Jesus nos amou é o maior dos mandamentos hoje em dia, abaixo de amar a Deus acima de todas as coisas, entendeu? Porque amar a um assassino, amar, foi o que Jesus fez por nós. Então, se eu não consigo, é muito difícil, eu peço a Jesus por esse amor. Esse é o verdadeiro amor que Ele quer que nós tenhamos, mas é muito difícil. Por isso que a nova aliança, o Novo Testamento, é mais difícil do que o Antigo Testamento, por causa desse novo mandamento que Jesus nos deu. Então, meu amigo, e parentes, principalmente, que vocês fiquem com essa palavra, que Deus abençoe vocês, espero que dê tempo certinho, entendeu? E que essa pregação seja para você, seja para minha família, principalmente, que
Deus abençoe vocês e os seus familiares, em nome de Jesus. Amém.